O PT deve anunciar agora no comecinho dessa semana o apoio à reeleição de Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados. Para falar sobre essas negociações entre o governo eleito, entre Congresso Nacional, a gente traz agora para uma entrevista o vice-presidente nacional do PT, deputado federal José Guimarães. Deputado, muito bom dia para o senhor também. Obrigada pela disponibilidade nesse domingo, viu? Bom dia, Larissa. Bom dia, Stephanie Alves. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes da CNN. É um prazer nesses minutos de prosa, como se diz aqui no Ceará. Isso mesmo, a gente adora um dedinho de prosa, deputado. Muito bom dia para o senhor mais uma vez. Deputado, essa é uma condicionante, apoio à reeleição de Arthur Lira é uma condicionante? Como tem sido tratado isso na negociação da PEC que vai garantir o pagamento de benefícios sociais? Vejam vocês e os nossos telespectadores. O foco central do novo governo e a prioridade absoluta do novo governo do presidente eleito é aprovar a PEC do Bolsa Família. Essa PEC que surgiu a partir do debate eleitoral que foi feito. O país inteiro sabia e sabe da posição do presidente eleito, assim como sabia da posição do presidente atual derrotado. Ou seja, excepcionalizar o teto para atender uma questão que é central, que é dar R$600 para as famílias brasileiras que precisam desse benefício, dessa prorrogação, assim como incluir 6 crianças de 0 a 6 anos, que seriam mais 8 milhões de pessoas, nós precisamos excepcionalizar. O país não pode funcionar sem essa excepcionalização. Isso não significa irresponsabilidade fiscal, muito pelo contrário, o novo governo tem 3 questões que orientam a reconstrução que nós pretendemos fazer do Brasil: responsabilidade social, responsabilidade fiscal e responsabilidade ambiental. Esses três eixos devem sustentar as ações e as políticas desenvolvidas pelo governo. O que nós fizemos na Câmara? Iniciamos o diálogo a partir da orientação daquela reunião que teve com os 2 presidentes, o presidente eleito Lula e o presidente da Câmara. E aí nós começamos a dialogar. Primeira questão central nossa, aprovar a PEC. O Arthur Lira, presidente, tem um compromisso conosco de o texto que sair no Senado, ele ratificará, a Câmara ratificará, votará imediatamente a PEC, a proposta que sair do Senado. Evidentemente que o Senado tem que apresentar a proposta objetiva. É 175, é 4 anos. Eu, por exemplo, considero que é fundamental para o país 4 anos de excepcionalidade da área social e os 175 bis. Senão o país não funciona. Isso não é gastança, não. É o mínimo que nós precisamos ter para botar a casa em ordem, iniciarmos o processo de recuperação da economia brasileira. Para isso, segundo lugar, acertado com o presidente Arthur Lira. Evidentemente que o Arthur Lira quer se reeleger e nós começamos a dialogar com ele sobre a nossa participação na reeleição dele, tendo em vista os interesses do governo. E é isso que nós estamos fazendo, no sentido que essa semana podemos fechar essa construção e, evidentemente, anunciando a posição oficial do PT. Deputado, sobre isso exatamente, a expectativa ainda é, até quarta-feira, o PT declarar apoio. Me disseram ainda que deve ser um apoio conjunto com o PSB. E tem ainda o PV, por exemplo, que apoiou durante a campanha, já até declarou. O PT está demorando para declarar esse apoio a Arthur Lira. Por que essa demora? A gente sabe que as eleições são em fevereiro, mas cerca de 10 partidos já declararam esse apoio. O que falta? Vai ter uma reunião terça da bancada? O que falta para bater esse martelo? Vejam, o PT tem rito. Ninguém pode atropelar os mecanismos de decisões e funcionamento do PT. Quem não entender isso vai se gastar internamente. Nós fizemos já vários debates na bancada, construímos um grau de unidade muito grande. Na federação, estamos conversando com os 3 partidos da federação, a bancada do PT, a bancada do PCdoB e o PV. Iniciamos uma conversa com o PSB, com o novo líder do PSB, andou bem, a discussão com o PDT. Então, nós pretendemos até quarta-feira concluirmos essa etapa. Ou seja, nos lançarmos na perspectiva de uma composição com o atual presidente, garantindo a nós do PT e aos partidos da federação e ao novo governo, evidentemente, uma ação institucional de respeito mútuo, com pautas,
Nós não podemos, a Câmara não pode ser um ambiente de radicalidade. O Brasil vive um outro momento, então acalmar o país também nós precisamos estabelecer essa relação civilizada e de respeito ao Parlamento Federal. Por isso que nós não teve essa pressa toda, não. A coisa no PT está sendo feita com o devido cuidado para não deixar ninguém de fora, não deixar ninguém sem conversar e, evidentemente, ouvindo os interesses do novo governo, os interesses do PT. Está no ponto, está no momento bom para tomar essa definição. A bancada vai se reunir terça-feira, a federação igualmente, nós temos um contato com o PSB permanente. Eu acredito que até quarta-feira, se o texto for apresentado no Senado, a nossa ação política com os partidos do bloco que está discutindo a reeleição do Arthur Lira e a aprovação da PEC, imediatamente a gente começa a discutir a formação de outro bloco. É o bloco da coalizão que vai dar sustentação política ao novo governo. É um processo constituinte que nós estamos fazendo e eu espero que até quarta-feira a gente desate esse nó e a gente ter oficialmente o texto da PEC para que a Câmara possa ajudar o país nesse momento, porque esse é o compromisso do presidente Arthur Lira. Deputado, o senhor... Desculpe, Stephanie. Pode ir, claro. Deputado, o senhor comentou há pouco da PEC e durante a semana a gente sentiu até o senhor falando que está faltando o Senado mandar esse texto, que já teve conversas do senhor com Arthur Lira, que ali do lado da Câmara dos Deputados já está resolvido. Tem realmente essa crítica, essa cobrança de que no Senado está demorando muito? E na opinião do senhor, que está do outro lado, né, do Congresso Nacional, o que está faltando para esse texto andar ali no Senado Federal? Nós combinamos, errado ou não, no início da transição, nós combinamos um rito. A PEC se iniciaria no Senado, e aí, porque o rito do Senado é diferente do rito de tramitação da Câmara. A tramitação é mais rápida no Senado, CCJ e plenário. Nós combinamos isso. E foi delegado ao relator do orçamento, Marcelo Castro, e ao senador eleito, Wellington Dias, a materialização na CMO, na Comissão Mista de Orçamento, a conclusão desse texto. Esse texto ainda não foi consolidado, ele ainda não teve a unidade, primeiro, dos partidos que ajudaram o Lula a se eleger, e segundo, do ambiente político, com o presidente do Senado, o presidente da CCJ, que é o senador Davi Alcolumbre. Então, esses emperramentos do Senado estão dificultando a tramitação da matéria na Câmara. Caberá ao Senado, essa semana, dar o veredito final, ou seja, que proposta, qual o conteúdo dela? Primeiro, o governo tem que, a nossa base no Senado tem que ter uma posição unitária. Eu, por exemplo, defendo a tese de que o país precisa da excepcionalidade de 175 bi para 4 anos. É claro que o Senado terá que negociar. O nosso compromisso na Câmara é o texto que sair, a proposta que sair do Senado, nós votaremos na Câmara. Evidentemente dialogando, porque também se não votar, ela volta para o Senado, aí não dá mais tempo. E aí, quem vai pagar a conta? 31 de dezembro sem a PEC. Como é que os brasileiros e brasileiras vão receber o Bolsa Família no dia 30 de janeiro? Como é que fica? Portanto, nós precisamos agilizar. E eu penso que essa semana, a ida do presidente Lula a Brasília, com as nossas presenças, há que se ter essa confluência de atitudes, de gestos e de boa vontade para a gente materializar a proposta e votarmos até o dia 12, dia 15 de dezembro na Câmara Federal. Deputado, é claro que estamos aí com muita expectativa, né, em torno dessa PEC, desse anúncio também, ou não, né, com relação ao apoio à reeleição do presidente da Câmara dos Deputados, e estamos também na expectativa com relação às tratativas da PEC, das emendas de relator. Qual tem sido o tom da conversa entre governo eleito e Congresso Nacional sobre esse assunto também, hein, deputado? É um segundo momento. Essa discussão está posta. Nós não queremos vincular isso à PEC, porque a PEC tem um objetivo do país, prorrogar o Bolsa Família, benefícios sociais para as populações que são vulneráveis e que precisam disso. A história da emenda de relator, que está prevista na LOA para 2023, nós vamos iniciar a discussão com as lideranças da Câmara e vamos buscar uma saída. Nem pode
todo mundo acompanhou o debate que nós fizemos, a posição do presidente durante a campanha foi contrária a esse tipo de modalidade de orçamento, né? Essa história de orçamento, de emenda de relator. Portanto, o chamado orçamento secreto. Portanto, nós vamos iniciar logo em seguida esse debate. Nem pode ser o que está lá e nem pode ser nada. Então, nós vamos ter que repensar esse modelo. Quem sabe vinculá-lo aos programas, aos projetos do governo e dar o crédito político ao parlamentar que teve acesso, ou prefeito, ou governador. Eu acho que é um outro momento que nós temos que ter muita habilidade política para não esgarçar as relações entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional. Nem pode ser um lado, nem pode ser o outro. Tem que ser um entendimento, porque essa é a essência do parlamento, dialogar, evidentemente, mantendo os interesses do governo. Há que se dizer, tem um novo governo, o presidente que foi eleito pelo povo brasileiro, e o programa de reconstrução nacional que foi vitorioso precisa de força institucional, força social e ambiente político no Senado Federal para que o presidente eleito possa encaminhar os projetos e as propostas, especialmente a LOA, o orçamento para 2023, senão o país para, porque o Brasil precisa desse orçamento, um orçamento menos engessado e mais vinculado aos interesses do Brasil e aos interesses dos povos. Deputado, esse fim de semana, no final da semana agora, teve um aumento da possibilidade daquela PEC apresentada pelo senador Tasso Gereissati acabar sendo o texto principal da PEC. Até porque Tasso tem muito conhecimento, né? Um dos poucos que entende muito de orçamento ali no Senado Federal. E o que me disseram é que essas conversas adiantaram. Só que na PEC de Tasso Gereissati é 80 bilhões só fora do teto de gastos. Qual a opinião do senhor sobre isso? O senhor participou de conversas nesse fim de semana também sobre esse assunto, sobre essas mudanças de, quem sabe, a PEC da transição, a PEC principal virar a PEC de Tasso Gereissati? Vejam, todo mundo que está no Congresso, seja no Senado ou na Câmara, nós que somos, eu, por exemplo, vou para o 5º mandato como deputado federal, a gente entende de tudo um pouco. Não é porque o senador, o deputado, entende mais desse ou daquele tema que a proposta deva ser aprovada. O problema é o seguinte, a PEC do senador, ela é insuficiente, o colchão dela é pequeno, nós não podemos engessar. Não é só o problema, vamos pegar o exemplo, 80 bilhões como ele está sugerindo. Ora, como é que faz com as crianças de 0 a 6 anos que estão passando por graves problemas de segurança alimentar? Como é que faz com a merenda escolar, que está caindo a qualidade porque o preço está 36 centavos e o reajuste deveria chegar pelo menos a 58 centavos? Como é que faz com a classe trabalhadora, os assalariados, os trabalhadores do país? Vai ter ou não vai ter reajuste do salário mínimo? Pelo menos maior do que a inflação, alguma coisa nesse sentido. Então, não é só o problema do Bolsa Família. O país, esse orçamento, que é uma ficção que está tramitando na Câmara, nós temos que remodelá-lo. E aí, em função do novo governo, da nova proposta. Portanto, essa proposta do senador é insuficiente, é pequena, a não ser que, se eu não acompanhei, não participei de nenhuma discussão nesse sentido, eu reitero aqui a minha opinião, porque essa sempre foi a orientação do novo governo. Uma PEC que excepcionaliza 175 bi é o mínimo também, não é 200. Nós fixamos por conta do reajuste da merenda escolar, reajuste do salário mínimo, o início do Minha Casa e Minha Vida, né? As crianças de 0 a 6 anos, a recompor, por exemplo, o Lula assumiu publicamente um compromisso de zerar, na questão da saúde, as cirurgias eletivas. Só para isso, o Ministério da Saúde precisa de 22,7 bi, conforme a equipe de transição. Portanto, não é só o problema do Bolsa Família, o orçamento tem que ser refeito para atender as demandas do país, porque senão o país para. E todo mundo sabe, não tem retomada do crescimento. Eu estava ouvindo esse seminário que está acontecendo em Guarujá, que aliás eu também fui convidado, não pude participar, porque eu estou no Ceará e volto hoje à noite para Brasília. Mas veja bem, eu participei. As pessoas se preocupam. Você não tem retomada do crescimento da economia brasileira se não tiver uma presença maior do Estado, se não tiver, não ampliar o investimento público. Um país com 215 milhões de habitantes pode ter 28 bi no orçamento para investimento, não dá nem para recuperar as BRs que estão todas destruídas. Enfim, portanto, nós precisamos alterar esse
modelo que foi engessado pela PEC do teto, e quando se fala isso, não se quer dizer que nós tenhamos e nós somos irresponsáveis fiscalmente. Aliás, o deputado quando Lula... Desculpa interrompê-lo. Se 80 bi é insuficiente, qual é o valor, hein? De quanto a gente está falando? É o que está todo mundo se perguntando até aqui. Nós estamos falando daqueles programas que precisam ser implementados e que os cálculos que foram feitos pela transição é em torno de 175 bi para atender essas demandas minimamente. Também não é 200, não é 300. No mínimo, 175 bi. Portanto, essas rubricas orçamentárias que eu me referi. Evidentemente, caberá ao Congresso decidir, especialmente a bola está com o Senado. O que o Senado fizer, nós procuraremos fazer a mesma coisa na Câmara dos Deputados. Perfeito. Lari, quer passar a régua? Posso encerrar? Sim, eu queria primeiro agradecer, claro, o deputado, mas só para a gente encerrar então, não há um consenso nesse momento de que a PEC apresentada, né, a proposta apresentada por Tasso Gereissati, vai ser a PEC que vai ser colocada em votação ali no Senado. Caberá ao Senado, os senadores decidirem, os senadores que estão negociando apresentarem uma proposta e nos chamaram para discutir. O texto que for votado no Senado tem que estar em sintonia com a Câmara. Nós, líderes, o presidente da Câmara precisa se reunir com o presidente Lula, o presidente Pacheco do Senado, para buscar um entendimento. É melhor acordar antes do que votar. Votar sem acordo é o primeiro passo para a matéria não tramitar e não ser votada até o dia, no máximo, dia 15, na Câmara dos Deputados. Vejamos. Eu vou agradecer aqui o vice-presidente nacional do PT, deputado federal pelo Ceará, José Guimarães. Deputado, muitíssimo obrigada pela presença do senhor. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um ótimo dia. Obrigada, Lari, também pela participação.